Graças e paz, irmãos e irmãs. Grace and peace, brothers and sisters, né? Graças a los irmãos e las hermanas. Não sei onde você está nos assistindo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só sei que hoje a Bíblia ficou grande, de tanta mensagem que eu tinha para trazer. Aí ontem à noite, pode chegar em casa, fui ver um canal de reportagem, aí eu vi uma reportagem antiga de um presidente dos Estados Unidos que teve 8 anos, ficou de 8 anos no poder. Aí o repórter perguntou a ele qual teria sido a celebridade, a pessoa que ele conheceu no mandato dele, sem retorno, conheceu no mandato dele, que ele se orgulhou. Aí ele falou assim, eu esperava qualquer celebridade, assim, eu falei assim, Madre Teresa de Calcutá. Aí aquilo me deu Aí ele falou assim, e você sentiu o quê? Aí ele falou assim, eu senti vergonha. Porque eu tinha tudo e não era nada. E eu vi uma pessoa com nada fazer tudo. Então a gente hoje acha que para Deus falar tem que estar num templo bonito, num lugar luxuoso, ou na verdade, nós nos acostumamos, principalmente o povo evangélico, Caio, se acostumou Deus está onde tem megatemplo, onde tem telão, onde tem bateria em vidro de aquário, quando na verdade Jesus, quando veio no mundo, ele abraçou as prostitutas, ele abraçou os drogados, ele abraçou... Então, nós hoje criamos ídolos de carne e osso. Pregadores de carne e osso viraram ídolos para nós. Quando, na verdade, a santidade, ela deixa de ser positiva quando se torna arrogância. Eu sou muito santo, eu não posso ir ali porque eu sou santo demais. Eu me separei para Deus, eu não posso estar perto daquelas pessoas. Aí virou arrogância. Deus vomita a arrogância. A santidade, ela é positiva quando te aproxima de Deus para você buscar aqueles que Jesus abraçou. Jesus quando veio à terra, Jesus não foi para arranha-céus. Jesus foi para os doentes, para aquele que precisava, para quem estava na rua, para quem estava pedindo. Não que a pessoa que esteja no arranha-céus não precisa de Jesus, precisa também. No entanto, que ele levantou o apóstolo Paulo, né? Que era um matador de cristão, mas por ser um homem culto, falava vários idiomas, aos pés do doutor Gamaliel, ele evangelizou a Grécia. Os gregos tinham 4 características que era impossível de ser evangelizados. Ricos, bonitos, a filosofia nasceu lá, filos quer dizer amigos, sofia, inteligência, eram amigos da inteligência, eram místicos. Eles eram tão arrogantes que achavam que o céu era lá, que era o Monte Olimpo. Eles criam Hades, Poseidon e Zeus, sistema helênico. Então, Jesus veio para todos. E nós temos que começar a entender que Jesus não está só em templos grandes. Que, eu tenho 50 anos de igreja, e daí? Pode ter uma pessoa que não encontrou numa igreja que tem mais Deus que você. Agora vamos entrar na palavra de Deus, senão eu vou ficar falando aqui o dia todo. Porque esse assunto é polêmico. E eu estou pregando para... Eu sei que 90% das pessoas que estão me vendo é cristão. Mas a mensagem de hoje, ela é para quem quer sair da sua vida. Para se conduzir. Porque nós não temos que ter um rótulo de Assembleia de Deus, batista, metodista. Nós temos que servir ao Deus de Israel. Não importa a sua denominação, não importa a sua cor, não importa a sua situação. Porque Jesus falou assim, vós sois templo do Espírito Santo. Convido o irmão a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus 14, 30. Vamos lá. Quem não tem a Bíblia, preste atenção na voz profética do pregador. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E ameaçando ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Vamos ler de novo? Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Barak Huak Sem Adonai. Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Jacob, Elohim David, Messias nasceu em Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor acima de todos os nomes. Ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Davi, o Messias nasceu em Nazaré.
Entramos agora, Pai, em sua presença, pedindo para que tu venha transformar esse estúdio. Eu não sei o que isso foi até agora, mas nesse momento eu declaro que isso virou um grande tabernáculo, onde aqui é o púlpito, os membros estão espalhados entre casas, hospitais, presídios, aonde chegar qualquer plataforma virtual, qualquer onda sonora, se torna a igreja do pastor Ricardo da Rádio Nova Aliança. Que não seja mais eu, que seja o Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que não sejam as minhas palavras, que sim que o Senhor venha me dar uma inspiração diferente, porque de mim não tem nada de bom. Quando eu falo, só sai abobrinha, mas quando o Senhor fala através de mim, sai vida. Vidas são transformadas, vidas são refeitas, pessoas entendem o sofrimento é extinto, porque o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Fica conosco, nos unge, nos guarda e nos ensina o caminho da verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Caio? Amém. Está aqui um amigo meu, Caio, daqui a pouco eu vou falar o porquê ele está aqui. Né? Eu vou agradecer a Deus, como em todo o meu ministério, a minha família. Agradecer ao Renato, dessa rádio, que é o grande responsável desse projeto, está há bastante tempo no ar, né? Porque as pessoas veem quem aparece, mas por trás de alguém que aparece tem sempre uma equipe. Então, agradeço a todos que fazem parte desse projeto, a Jaque do Paraná, que dá um suporte enorme também. A Cleo, a Tânia, Bem, se eu ficar falando, tem várias pessoas aí que fazem parte não desse ministério, sim desse mover de Deus. É um mover. Porque ministério você restringe a uma coisa doutrinada, é um mover. Deus é um vento. Como eu falo para Nicodemos, o vento vem de onde quer. Chama pelo teu nome e vai para onde quer. Porque diz, não é você que domestica Deus. É Deus que vai, não é você que controla o vento, é o vento que vai para onde quer. Ou você vai com Deus, ou ele vai embora sem você. Alabassu de canta, alabassu de canta, alabassai. Agradecer o pessoal da loja de Jael, ao pastor Cristiano, né? Cristiano, que é um pastor sensacional. E está junto com a gente, dando todo o apoio. Dizer para ele que eu amo muito ele, Cristo Jesus. Bem, essa passagem que eu li da Bíblia aqui, nós nos deparamos com dois grandes milagres de Jesus. O primeiro milagre, Jesus, aqui eu narrei o texto de Pedro, quando Pedro desce do barco, mesmo quem não é cristão conhece essa passagem. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Mas vamos voltar à hora anterior disso. Jesus está pregando para uma multidão. Tinham 5.000 homens. Quando a Bíblia fala 5.000 homens, eram 5.000 adultos, fora crianças e mulheres, que não entraram na conta. Jesus, após pregar o dia inteiro, porque o homem é o único ser que Deus fez que tem duas naturezas, física e espiritual. Nós temos que alimentar o espírito e o corpo. O espírito a gente se alimenta através de Deus. E o corpo nós temos que comer. Nós temos arroz, feijão, macarrão, né? Dependendo de cada um. E após ver Jesus pegar horas, aí o discípulo falou assim, Senhor, as pessoas têm fome. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que não entram na contagem. Olha só, hein? Olha como é que Jesus ensina. Jesus, traga alguma coisa. Eu preciso. Jesus, para fazer um milagre, você tem que tomar uma atitude. Não adianta que do nada não vai fazer. Você tem que ter uma coisa, nem que seja só fé, mas você tem que ter. Mas Senhor, quem vai ter comida aqui agora? Só que a mãe pegou, botou numa lancheirinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Um menino. Eu acredito que o menino foi brincar e esqueceu. Criança não come quando está brincando. Aí, esse menino não entrou na contagem. Não fazia parte dos 5.000 adultos. Cadê a comida? Não tem comida. Aí o menino vai e levanta a lancheirinha. Eu tenho. Às vezes você ser um anônimo, você é aquele que ninguém espera. Você é aquela pessoa que ninguém dá nada por você. É um menino, não de idade, mas é um menino para todo mundo, é um menino. Te vem como um responsável, é dali que vai vir um socorro. Ele levantou e falou assim, eu tenho uma lancheirinha. Aí, eu estou falando 5.000 adultos que entraram na contagem e ninguém tinha nada. O que adianta você ser conhecido, você ser famoso, e todos eles com o bolso vazio? Todos eles têm amor no coração. E o menino deu. Aí Jesus foi, pegou o pão, isso é tremendo, né? Pegou os peixes, deu para o discípulo. Porque peixe é só para quem, só para quem segue, é só para quem, é para quem é amigo dele, é o melhor. Aí pegou os pães, deu para 2 senhoras, então soltou um pão. Ele pegou e deu graça. Graças te dou, Pai. Quando ele deu graça, o milagre acontece. Quando você dá graça, quer dizer colocar no altar de Deus.
tudo que você põe no altar para Deus, não importa se o pastor fez isso, se o pastor fez aquilo, se você botar para a obra de Deus, não adianta você ficar escondendo as moedas, falando que não tem nada, porque Deus sabe que você tem. Honra o altar. Aí quando ele deu graças, ele partiu o pão. Pum, aí deu para a pessoa da frente. Aí estou olhando para essa mão aqui. Aí depois quando olha para essa aqui, o pão cresceu de novo. Aí ele partiu de novo. Aí ninguém está olhando mais para essa mão, já estou olhando para essa. Aí ele partiu e cresceu. Aí chegou para os discípulos, vem cá, me ajude a fazer milagre. Aí pegou, deu um pedaço de pão para cada um, o pão começou a crescer. No final, os discípulos ficaram brincando de fazer milagre. Sobraram 12 cestas. Até hoje tem pregador que fala que foram para os apóstolos, para os discípulos. É evidente que não. Ninguém pode colher aquilo que não planta. Quem foi que plantou? Foi o menininho. Os 12 cestos foi para o menininho. Em Atos dos Apóstolos, quando essa pessoa lê a Bíblia, vai ver que Lucas fez o caminho inverso. Esse menininho já era um velho, gordo, barbudo. Contou essa história. Os 12 cestos foram para ele. Ninguém bota nada, nem que seja uma moeda, de coração para Deus, que não volte 12, 15, 30 vezes mais. Alabaçu, decanta, alabaçu, decanta, alabaçai. Enquanto você ficar aí achando que você tem que guardar, ninguém leva nada para o caixão. Se vê uma pessoa do lado precisando de alguma coisa, você guarda. Bem, só que isso foi só a introdução da mensagem. Eu não vou pregar sobre isso. A mensagem agora, Jesus estava numa cidade e queria que ele fosse para outra cidade. Tinha que atravessar o mar, que era 14 quilômetros. Pedro, João, tudo pescador, mole. Jesus botou, eram 18 horas. Em Israel, lá, 9 horas da noite, é dia ainda. Eram 6 horas da tarde. Botou ele no barco. Falou assim, eu encontro vocês do outro lado. Os discípulos, é mole, né? Tudo pescador. Aí levantaram a vela. Quando deu 9 horas da noite, eles estavam na metade do caminho. Era dia ainda. Só que a vida não é feita só de dia. A noite vem. Quando a noite chega, você para de enxergar. Começou a complicar, né? Aí começou a ventar. Quer dizer, o que era uma coisa fácil, começou a ficar complicado. Mas quem te botou no barco foi Jesus. Você não entrou no barco por conta própria, não. Entra no barco e vai para lá. Olha, Jesus está falando que você está passando hoje, não é para sua destruição. Você ser uma pessoa melhor. Se ele te botou no barco, ele te garante. Ele botou no barco. Aí começou, aí anoiteceu, já complicou. Só que a vela, que ajudava ele no início, começou a ventar. E o vento era contrário. Quer dizer, quem no início te ajuda, aí vê você conseguir alguma coisa, já começa a torcer contra você, porque a vaidade é enorme. Aí baixa a vela. Só que o vento começou a ficar forte demais. Aí um pro outro, vamos remar. Você não tem que mandar ninguém fazer nada, você tem que você mesmo fazer. Pega o remo e rema. Jesus está dizendo assim, ninguém volta, se eu botei no barco, ninguém volta da onde eu tirei. Lembra do meu lamaçal que eu tirei você. Pode estar ventando, pode estar escuro, mas se eu botei você no barco, a ordem é para continuar. Não tenha medo, não tem mais. Porque foi eu que te botei no barco. E aquele que te botou no barco, ele é fiel para te sustentar, para te segurar no vento contrário. Tem muita gente que estava indo tudo muito bem. Aí é mole se servir a Deus. É mole se dizer que é cristão. Aí quando começa a vir um ventozinho contrário, mas por que os 5.000 que ficaram lá não tiveram vento contrário? Porque Jesus só prova aqueles que ele quer perto deles. Aquele que ele quer transformar para fazer a diferença. Se a tua prova está grande, é porque ele quer te transformar numa pessoa melhor, porque na frente você vai ser aquele que vai mudar a história. Jesus, isso me faz crer que tem 2 tipos de pessoas. Os seguidores de Jesus, aqueles que vão para Jesus pelo que ele pode oferecer, que é o pão, e tem os amigos de Jesus, aqueles que estão com Jesus até o final, independente se está bom ou se está ruim, não larga Jesus, não nega o nome dele. Alabaçu, decanta, alabaçai. Se tem um pão, vai chegar, vai ver uma pessoa na rua, vai dividir no meio. Esse é que Jesus vai usar. Outros vão seguir.
Os dois vão ser salvos. Mas se a tua prova está violenta, é porque ele viu em você uma coisa que ele não viu em ninguém. Só que a Bíblia fala que o vento começou a açoitar o barco. Açoitar é chicotada. Uma coisa é você receber uma chicotada e parar. Uma coisa é você receber uma, receber a outra no mesmo lugar, açoitar. As pancadas que você ganha na vida. Quem está falando aqui é uma pessoa flagelada. Tem cicatriz no meu corpo, abertas e tem fitas fechadas, eu lembro delas. Eu não estou pregando o que eu não vivi, não. Quem está em pé aqui, de terno e gravata, com o microfone na mão, é uma pessoa que já esteve na lama, que já apanhou da vida, que tem marcas fortes no corpo. Mas aquele que me botou no barco é fiel, me sustentou, e hoje eu estou aqui. E ele nunca vai usar, o nosso inimigo nunca vai usar uma pessoa distante. Sempre quem vai te agredir é quem você ama. Porque uma pessoa que você vai criar uma confusão em casa, você brigar em casa, com a sua mulher, com os seus filhos. Uma pessoa que não diz nada para você, você não está nem aí. O que vai te magoar são as pessoas que você gosta. Porque não vão entender a sua chamada. Porque as pessoas amam o mundo e você odeia o mundo. As pessoas querem ver filme pornô, você quer ver, quer ler a Bíblia. Você é o esquisito da rua. Mas hoje você quer ser eles. Amanhã eles vão querer ser você. Porque amanhã, aquele que estava lá vendo filme pornô, aquele que estava lá cheirando cocaína, está internado e você está voando. Porque aquele que te botou no barco é fiel para te sustentar. Hoje eu falo de Pedro, falo de João, 3.000 anos depois, porque eles foram fiel a Deus, não negaram a fé deles. Alabassu de canta alabassu de canta alabassai. Essa noite eu estava pensando, tem muitas marcas no meu corpo, porque mesmo com a razão, eu levanto a voz. Acho que melhor do que estar certo é ter paz. Eu ontem cheguei à seguinte conclusão essa noite. Deixa que Deus cuida. Entrega na mão dele. Você não vai conseguir vencer o mundo. Ora, não adianta você querer ficar embatendo, porque você não é forte. Quem muda, quem transforma as pessoas é Jesus. Melhor do que ter razão é ter paz. Tem muita coisa, tem muita cicatriz que eu trago no meu corpo, porque mesmo com a razão, a gente levanta a voz. Não, e aí o mundo não está na sua razão, porque cada um enxerga, porque é aquela velha história. Para mim, esse copo de água aqui está cheio, para você está menos. Cada um vê as coisas de um jeito. Então a minha razão pode não ser a sua. Aí você, então melhor do que estar certo é ter paz. Deixa na mão de Deus. Aquele que te botou no barco garante a travessia para o outro lado. Alabassu de canta alabassu de canta alabassai. No início era mole, vamos até ali. Quando você começou a caminhar era mole. Quando você casou era mole. Quando seu filho nasceu era mole. Aí quando veio a conta da maternidade, o plano de saúde, o colégio, aí quando vem a confusão com a mulher, aí já não é mais fácil. Aí Deus não está no negócio mais. Se ele te botou no barco, a ordem é para não desistir, não voltar para trás. Jesus vomita quem volta para trás. Porque quem te botou no barco foi ele. Ele te botou no barco. Por que não pudesse guardar o maná no deserto? Porque se você guardasse, você estava crendo que Deus ia falhar. Se ele mandasse, Deus não mandava todo dia cair o maná no céu. Se você guardasse no dia seguinte, apodrecia. E ele não mandava. Por quê? Porque você estava duvidando dele. Duvida de mim, mas não duvida dele, não. Quem te chamou não foi eu, quem te chamou foi ele. Quem te botou no barco foi ele. E você vai chegar do outro lado. Você pode chegar arrebentado, mas você vai chegar. E você vai ter história para contar. E quando você chegar, e nesse caminho, Caio, uma coisa que a vida me ensinou, é que tudo sai fora do lugar. Muita coisa se quebra. Você perde muita coisa. Só que é aí que você tem que provar se você é seguidor ou se você é amigo dele. Porque depois ele vai dar tudo em dobro. Alabassuri, canta, alabassuri, canta, alabassai. Chegou uma hora que o vento açoitar e a água começou a entrar. Eu estou falando de 12 homens santos separados por Jesus. Estavam num barco, sendo açoitados pelo vento. O vento batia neles. Começou a entrar água. Os 12 santos. Não estou falando de 12 bandidos, não. 12 pessoas escolhidas a dedo por Jesus para seguir ele.
E os que comeram pão ficaram tranquilos. Porque Jesus só prova que ele sabe que não vai negar ele. A tua prova é porque ele sabe que você é maior do que ela, que você ama a vida, que você ama as pessoas, que você ama ele, que você não vai voltar para trás. Aí, isso, 9 horas da noite, depois, quando se passou 12 horas, era noite ainda em Israel. Eles não aguentavam mais, já estavam exaustos, porque o barco começou a mexer. Quando o barco começa a mexer, o que acontece com quem não está acostumado? Dá enjoo, dá vontade de vomitar. Segura. Não sai falando mal dos outros porque você está no vento, não. Não sai maldizendo porque o seu barco está balançando, não. Servo de Deus fica balançando, mas segura o vômito. Não adianta agredir os outros porque a vida está batendo em você. Toma vergonha na cara. Você quer um Deus vivo. Um Deus que pode todas as coisas, da vista ao cego, faz paralítico andar. Ou então desiste da fé. Volta pro crime, vai chegar pra rede de cocaína, vai ter meia hora de prazer e vai morrer depois. Quem está falando aqui é uma pessoa que viveu tudo que está falando. E vive todos os dias. Ah, é um flagelado. Já apanhei muito da vida, sem precisar. Eu mesmo cavei a minha sepultura. Mas aquele que me botou no barco foi fiel para me sustentar até aqui. Aí, do nada, olha só para você ver como é que a situação faz a gente perder a noção. Pedro olha assim e vê Jesus vindo. A fé de Pedro é uma fé cristã. Ele não era kardecista nem espírita. Ele é um fantasma. Se ele é cristão, como é que ele é um fantasma? Ele não pode crer em fantasma. Você não crê que Jesus, você pode colocar uma moeda no altar, ele vai repartir, vai multiplicar em milhões. Você não crê que Jesus pode vir andando sobre as águas. Você prefere crer em coisas que você não acredita. Porque a sua fé não crê em fantasma. Mas Pedro perguntou, é um fantasma? Pedro, você é Petros. Petros quer dizer pé desmiuçada. Você é areia. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Todo mundo acha que Pedro era uma pedra. Pedro é Petros em aramaico. E Jesus falava um aramaico que não se fala mais. Então, quando ele falou, Elohim, Elohim, sabachthani. Ó Pai, por que me abandonaste? Conseguir entender Jesus é difícil, porque ele falava em parábolas. Ele usava até um dialeto que não se entendia mais para não escandalizar. Porque o sofrimento dele foi tão grande na cruz que ele falou um aramaico que ninguém sabia. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ó Pai, por que me abandonaste? Para nós não termos medo. Porque ali era um homem que estava sofrendo. Se você é Pedro é Petros. Petros é pedra esmiuçada é areia. A casa na areia cai. Você é areia, você não é nada. Mas sobre esta rocha, que sou eu, Jesus Cristo, eu edifico a minha igreja. Aí se põe na frente de Pedro e as portas do inferno não prevalecerão diante de você. Entendeu? As pessoas acham que Pedro, você acha que algum homem é capaz de ser o dono da igreja? É Jesus o dono da igreja. Por isso que a gente tem que criar ídolos de carne e de osso. Tem o seu pastor que paga um preço, aí vai um pregador de nome, a igreja lota. Aí o seu pastor que está lá, vai na sua casa, quando está doente, você está com você passou no domingo. Aí vai uma pessoa diferente e lota a igreja. Você não está indo ver Deus, você está indo ver o homem. Aí Pedro vai e fala assim, aí Jesus, é um fantasma? Aí Jesus, não sou eu, Pedro. Agora, olha só o que Pedro fala para ele. Se é o Filho de Deus, me faze até você. Esse si não é o si do Deuteronômio 28 que ele fala. Se Deus estiver comigo, não, é um si de dúvida. É o mesmo si que o diabo usou quando foi tentar Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui que os anjos vão te segurar. Olha só, Pedro sendo usado pelo diabo. Esse si é um si de dúvida. Jesus botou ele no barco, não mandou hora nenhuma ele sair do barco. Tem gente achando que é Deus, querendo fazer o que Deus faz. Aí Jesus começou a rir. Então vem, Pedro. Vem. Jesus mandou em algum momento sair do barco. Você te encontra lá. Fica no barco.
Aí ele saiu do barco. Jesus é Deus. Deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Só que o vento era muito forte. As pessoas, aí Pedro tinha o cabelo grande. Quando o cabelo tapou a visão dele, ele deixou de enxergar Jesus. Quando você para de ver Jesus e começa a ver as circunstâncias, você desiste da vida. Você tem que olhar para Jesus. Tá ruim, mas eu sei que o meu Redentor vive, em breve vai se levantar a meu favor. Tem uma pessoa que me ligou ontem, que um problema enorme, eu falei, seu problema acaba hoje. Pega isso e joga fora agora. E ela não jogou, acabou ontem. Porque ela parou de olhar para as circunstâncias e começou a olhar para o alvo, que é Cristo. Pode ficar sentado, fica sentado. Tá. Então, aí quando ele deu o terceiro passo, quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Aí, de fantasma, começou a falar assim, Senhor, me salva! Quando você está afundando, você lembra dele, né? Quando você está em pé andando sobre as águas, se você é Deus, faz até você. Não queira fazer o que Deus tem que fazer. Você não é Deus, você é homem. Você pode fazer no máximo é dar a mão. Mas o impossível é Ele que faz. Não quero andar sobre as águas, não quero multiplicar pão, não quero multiplicar peixe. Isso é Ele que tem que fazer, não é você. Alabassude, canta alabassude, canta alabassai. Mas mesmo assim a misericórdia dele é enorme. Ele foi lá, pegou a mão, deu a mão a Pedro. Agora eu vou falar uma coisa que se eu tivesse na audiência, eu ia gostar muito de ouvir. Jesus falou 3 coisas para eles. Não temas. Ou seja, não tenha medo. O que é ter medo? É a transferência do controle. Você perde o controle da situação. Você está andando na rua, você vê um cachorro. Se você demonstrar medo e sair correndo, ele vai te morder. Agora, se você olhar para ele e encarar ele, ele não vai te morder. É muito difícil. Então não temas. Não temas o seu adversário. Não confie em você, confie no Deus que você serve, porque Ele é maior que tudo. Aquele que te botou no barco é fiel para ir te levar em segurança do outro lado, ainda que você não ache que está em segurança. A prova que você está passando é porque Ele quer te fazer uma pessoa melhor. Ele quer te ensinar que não é só de vaidade que vive o homem. Para quando você olhar uma pessoa que precisa, você sentir a dor dela. Porque é muito bom, é gostoso demais se você ter tudo na mão. Agora, só entende de misericórdia quem precisou dela um dia. Só entende de compaixão quem um dia precisou de compaixão. Só dá um pão quem um dia teve fome. Eu estou falando da sua vida, né? Tem muita gente olhando assim, falando de mim. Pessoas que frequentam uma igreja, que falam em Deus, mas não sabem quem é Deus. Que falam em fé e não têm fé, mas estão na igreja. Para quê? Pra cumprir um protocolo. Porque acha que Deus só fala no púlpito. Deus não fala na esquina, Deus não fala no futebol. Jesus fala a todo momento. Todas as coisas que acontecem na nossa vida é Jesus falando com a gente. É só a gente ter um pouquinho de visão e entender o que Ele quer dizer. Ele está dizendo para você, não temas. Não temas o desemprego, não temas a sua mulher que você perdeu, não temas, porque se foi Ele que botou no barco, Ele vai trazer de volta. Se não foi, Ele tirou, porque Ele não faz bem para você. Mas se foi Ele que botou, tudo que se quebrou, tudo que se partiu, Ele vai refazer. E a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Hoje não tem mais historinha. Eu vi um pregador, um rapaz que montou uma igreja na Holanda, eu falei assim, que ganhar uma vida na Holanda está muito difícil. No Brasil, a igreja é tudo cheio, brasileiro não. A igreja do Brasil é uma igreja doente, uma igreja inchada. Deus odeia fermento, porque fermento enche o pão. Aí você desconfigura a farinha. A igreja do Brasil é quantidade. Mas ninguém está lá por causa de Deus. Estão lá porque Deus pode fazer. Agora você chega na Holanda, essa historinha de ficar berrando e gritar, isso já acabou. Ninguém quer mais nessa, não. Ou você sabe o que está escrito aqui, ou você prega o que você vive, ou você não vai convencer ninguém a servir a Deus. Você chega lá, eu vejo uma chave de carro para você. Toma aqui a chave do carro. Para um cara que tem 3 carros, ele não está nem aí. Ele quer ter uma experiência com Deus. Ele quer ouvir de você, ele quer que a sua palavra tenha peso. Ele quer sentir que o que você está falando é o que você viveu, o que você sente. Que você não é uma literatura, que você é aquilo que você está falando. Por que eu falo que tem peso? Ele conhece a minha história da minha vida. Tudo que eu falo, tudo que você pode imaginar, eu já passei.
Quem me vê aqui de terno e gravata, louro do olho azul, não tem noção do que foi a minha vida. Alabassude canta alabassude canta alabassai. E ele está falando esta tarde, não temas. A situação que for, não volte atrás. Não volta para onde te tirei, não volta para o crime, não volta para as drogas, não larga a mulher, não tem mais. Deixa o vento bater, vai doer, mas vai passar. E a gente se encontra do outro lado do mar. A gente se encontra do outro lado do mar. Alabassude canta alabassuri canta alabassai. E Deus... Põe um clipe pra gente, põe um clipe. Vou botar uma música pra gente falar um pouquinho. Vamos tomar uma água, Caio. Tomar uma águazinha. Enquanto vocês vão pensando aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta